Senhor, valente de Davi, bom dia! Vamos para mais uma história da nossa escola dominical. Hoje nós vamos falar sobre a segunda lição. Estamos iniciando um trimestre novo e hoje nós vamos para a segunda lição. E a nossa lição vai falar de mais um milagre de Jesus. E um milagre dessa vez que ele vai fazer para benefício até dele mesmo, mas é um milagre muito maravilhoso. E vocês vão aprender que até quando se trata de coisas do governo, Jesus fazia milagres. Vamos lá então? Vamos para o nosso texto do dia. O nosso texto do dia se encontra em Mateus, capítulo 22, versículo 21, a parte B, que diz assim: dê ao imperador o que é do imperador, e a Deus o que é de Deus. Jesus falou isso ensinando os discípulos. Então vamos para agora falar sobre o nosso texto. Vamos começar. A nossa história, ela se passa em Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 24. E o tema é: Jesus paga o tributo. Muito bem. Quando Jesus chegou numa cidade chamada Cafarnaum, chegou lá com os discípulos, aproximaram-se deles os homens que cobravam os impostos. E estes homens cobraram Pedro e disseram assim para Pedro: o vosso mestre não paga imposto? E Pedro respondeu: sim, Jesus paga imposto. Então ele entrou na casa onde Jesus estava hospedado e Jesus já sabia. Jesus antecipou para contar para Pedro o que é que eles estavam cobrando. E o que Pedro estava achando? Se eles estavam cobrando o imposto dos moradores ou dos estrangeiros. Porque naquela época, crianças, as pessoas que iam viajar para outras cidades, elas também tinham que pagar imposto. Não eram só as pessoas que moravam ali, não. Eles cobravam de quem morava e cobravam de quem chegava de fora. E Jesus, como vocês sabem, ele era pobre, ele vivia de doações e ele não tinha o dinheiro naquele momento. Mas Jesus disse a Pedro: Pedro, vai ao mar, lança o anzol. Quer dizer, Pedro pensou assim: nossa, eles estão cobrando imposto e Jesus me manda pescar? Mas Pedro, como um servo obediente, fez o que Jesus mandou. E Jesus disse para ele que era para ele pegar o primeiro peixe que subisse do mar. E Pedro foi ao mar pescar. Quando chegou lá no mar, ele jogou o anzol. E ele fez o que Jesus mandou. E o primeiro peixe que subiu, ele foi e abriu a boca, assim como Jesus mandou. Pedro, você vai pegar o primeiro peixe e vai abrir a boca do peixe. Quando Pedro abriu a boca do peixe, crianças, aí aconteceu o milagre. Dentro da boca do peixe saiu uma moeda de prata, que naquela época era chamada de estáter. E o estáter naquela época valia muito. Quem tinha uma moeda de prata que era um estáter, era uma pessoa com muito dinheiro. E Jesus, como eu já disse para vocês, era pobre, ele não tinha esse dinheiro. Mas aí ele era milagroso, ele era o nosso Deus. E foi então que ele fez esse milagre. E aí Pedro pagou não só o imposto de Jesus, mas a moeda valia tanto, crianças, que deu para pagar o imposto de Pedro também. Então, como eu disse para vocês, até na hora de pagar o governo, Jesus é poderoso para fazer milagres. Então, se você está passando por algum momento difícil financeiro, seu papai ou sua mamãe, ore a Deus, porque Ele é poderoso. Ele supre todas as nossas necessidades e também ajuda a nós pagarmos a nossa dívida, porque Ele não deixa faltar o nosso pão de cada dia. Amém? Fique com esta palavra. Tenha fé no seu Senhor e fiquem todos em paz. Beijo da tia.